Vamos orar, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pelo teu servo. Quero pedir a tua graça, a tua unção, e que o Senhor possa usá-lo poderosamente, como o Senhor sempre tem feito. Que a tua palavra possa vir de encontro às nossas vidas, alegrando corações, animando e despertando, Senhor, no coração dos teus filhos o desejo, a vontade de trabalhar, Senhor, e contribuir com o crescimento do reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Deixa eu precisar de pedestal. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer essa igreja tão linda, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Armando pelo carinho, pelo convite também, pastor Denis, que fez o contato, pela confiança de vocês. Eu queria, antes de iniciar aqui a minha fala, apresentar para vocês essa Bíblia de Estudo de John Wesley. Se alguém se interessar, gente, eu só tenho 3 exemplares aqui. Eu ajudei a participar da elaboração dela, Foi uma comissão de um pessoal que até então fazia parte da Universidade Metodista, Aí agora, com o encerramento das atividades lá da Faculdade de Teologia, está montando um outro grupo, mas antigamente era o Centro de Estudos Wesleyanos, Então eu ajudei a participar também. A gente traduziu os comentários. Tem comentários aqui de John Wesley do Antigo e do Novo Testamento. E tem umas janelinhas temáticas também, explicando um pouquinho da teologia de Wesley, aquilo que a gente chamaria de verbetes, igual num dicionário. Então vale muito a pena, porque a gente quase não tem Bíblia que tem assim uma característica mais arminiana no Brasil. Essa daqui meio que é a única. Então, se alguém se interessar, me procura depois. Vou deixar aqui com a minha esposa. E sou suspeito de falar, mas vale muito a pena, viu? Só tem... Amém. Vamos lá, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo, num texto muito conhecido de vocês, que é o livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. E eu vou ler com vocês a partir do versículo 28 e 29, que diz assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós queremos render graças ao Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor essa palavra que foi lida, o tema que também, ó Deus, me foi proposto aqui para que fosse exposto nessa manhã. E que o Teu Espírito Santo nos guie aqui em toda a verdade. Que Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine a mente, para que possamos absorver o máximo possível daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, Senhor, nesse dia. Nos desafia, Senhor, porque, embora estejamos falando aqui nesse momento, ó Deus, sobre mulheres que fizeram diferença no reino do Senhor, ó Deus, que essa mensagem encoraje a todos nós, inclusive homens, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua obra, ó Deus, cada vez mais abundantemente neste mundo onde estamos. Nós assim oramos e nós assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu fui convidado, então, para falar um pouquinho nessa manhã, aqui com toda a igreja, a respeito da igreja e o ministério das mulheres. A igreja e o ministério das mulheres. É lógico que eu gostaria muito mais que uma mulher estivesse falando sobre isso, porque ela falaria com mais propriedade, falaria com mais ânimo e muito mais alegria, certamente, do que eu. Mas eu não quero reduzir de maneira nenhuma a minha felicidade também por estar compartilhando um tema tão importante como esse. E eu gostaria inicialmente de fazer algumas considerações sobre o texto que a gente fez a leitura de Joel, capítulo 2. Esse texto é um texto importantíssimo para a gente na Nova Aliança, porque ele faz uma promessa
de uma mudança de paradigmas. Ou, na verdade, eu até poderia dizer de diversas mudanças de paradigmas. Quando você lê o Antigo Testamento, raramente você vê mulheres sendo mencionadas trabalhando, fazendo alguma coisa na obra de Deus. Não existiam sacerdotisas, por exemplo, dentro aqui do sistema sacrificial do povo de Israel. Havia algumas mulheres, sim, que se destacaram, mas não necessariamente trabalhando, porque para elas isso era um pouco mais restrito. Mas houve, sim, no Antigo Testamento, mulheres que apareceram, que deixaram algum legado positivo. Mas o texto de Joel, capítulo 2, mostra que há uma mudança com relação à transição para a nova aliança. E essa mudança é de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo, não apenas mais sobre algumas pessoas que tiveram privilégio no Antigo Testamento, e diga-se de passagem, algumas pessoas que eram do sexo masculino. Se você lê o Antigo Testamento, você vê alguns reis, profetas em geral, profetas de Deus, obviamente, alguns sacerdotes que tiveram esse privilégio de terem sido cheios do Espírito Santo. Mas, de acordo com a promessa agora do profeta Joel, esse privilégio não ficaria apenas para algumas pessoas. Esse privilégio agora seria para toda a cristandade, para todas as pessoas que confessassem a Jesus como Senhor e Salvador. E o texto diz para a gente que nesses últimos dias, então, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Não haveria mais distinções. O texto diz, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. E é preciso entender aqui que profetizar não é meramente o sentido de dom de profecia ou da pessoa que tem um ministério de profecia na Antiga Aliança. Aqui tem a ver com a oralidade, tem a ver com a pessoa que está falando, ensinando, pregando, falando coisas para a comunidade de fé. É muito mais do que simplesmente uma profetisa, como também nós tínhamos casos isolados no Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui agora de pessoas que estão proclamando a palavra de Deus, falando de Deus para as pessoas ao seu redor. Portanto, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e homens e mulheres estariam profetizando, meus irmãos e minhas irmãs. Estariam falando da palavra de Deus por onde quer que essas pessoas estivessem. Mas o texto não para por aqui. O texto, além de quebrar o paradigma, além de quebrar esse ponto de gênero, de homem e mulher, de macho, fêmea, ele também vai muito além, quebrando um paradigma etário, dizendo, inclusive, também que nos últimos dias os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. E nós precisamos entender que aqui também faz parte de uma discussão em que homens e mulheres estão incluídos. Os jovens teriam aqui, então, as suas visões. São jovens do sexo masculino como do sexo feminino. São moças que também estariam a serviço do reino de Deus, proclamando a palavra, fazendo alguma coisa dentro do reino. E homens, moços, rapazes, que também estariam ali trabalhando afinco no reino do Senhor. Mas é interessante que, na nossa cultura hoje, que valoriza muito mais as pessoas mais jovens, esse texto também quebra o paradigma, mostrando para a gente que os velhos teriam sonhos. As pessoas da terceira idade estariam envolvidas no reino de Deus, proclamando a palavra, fazendo a obra, envolvidas, engajadas e fazendo algo diferente. É interessante que, para nós, no século XXI, a quebra de paradigma é com relação aos mais idosos, né? Mas, originalmente, esse texto está quebrando o paradigma dos jovens, porque era mais fácil os mais velhos terem acesso. Os mais velhos é que eram bem recebidos pela comunidade de fé, como pessoas experientes, como pessoas bem-vividas, como pessoas que tinham sabedoria para poder passar e ensinar. Mas eu não sei por que, ao longo do tempo, isso foi mudando. E vindo para o nosso mundo, que é o mundo ocidental, isso ficou cada vez pior, né? Porque a gente olha para as pessoas mais velhas e não dá muito mais atenção para elas. A gente pensa que elas já viveram muito e precisam descansar e ficar no cantinho delas. E pelo contrário, o texto está dizendo aqui para a gente que todas as faixas etárias podem ser tremendamente usadas pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção? Se por um lado, nós vamos encontrar pessoas, homens da terceira idade, que são colocadas de lado, imagine as mulheres da terceira idade. São colocadas ainda mais de escanteio. Mas o texto diz que também nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, e essas mulheres da terceira idade também teriam sonhos, também vislumbrariam o futuro, também poderiam olhar para frente e poder entender aquilo que é plano de Deus
para acontecer. Mas o texto não para por aqui, meus irmãos. Mais paradigmas sendo quebrados, né? Ele quebra o paradigma de gênero, homens e mulheres vão profetizar. Ele quebra o paradigma de idade, mas ele quebra um outro paradigma também tão importante quanto, que é o paradigma social. Ele diz que, e até sobre os servos e as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. E servos e servas aqui, nós estamos falando de escravos naquele tempo. Nós estamos falando agora, então, de uma quebra de paradigmas importantíssimo, porque nós estamos acostumados a ver pessoas mais ricas, mais abastadas, tem dinheiro, precisa fazer um tratamento médico, vai lá e paga. Precisa comprar alguma coisa, vai lá e paga. Precisa fazer alguma coisa, passa o cartão Black, né? E resolve. E a gente que está numa categoria social mais abaixo, uma classe mais inferior, a gente passa tantas lutas, tantas dificuldades, mas quando a gente olha para a promessa do derramamento do Espírito Santo, isso não é privilégio de pessoas mais ricas. Isso é privilégio de qualquer pessoa que está na presença do Senhor. Pode ser a pessoa rica também, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas principalmente esse derramar do Espírito Santo está também sobre as pessoas mais pobres da camada da sociedade. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, quem eram as pessoas que estavam lá reunidas no mesmo lugar, gente? Eram as pessoas mais pobres da sociedade. Quando a gente vai lendo as Escrituras, e de repente o Evangelho é pregado em Samaria, uma igreja plantada lá, um certo homem que tinha grana, ele vê o apóstolo Pedro depois orando por alguns irmãos para que eles recebessem o Espírito Santo, ele fica impactado com aquilo, e ele já tinha trabalhado com coisas mágicas anteriormente, ele fala, eu fico imaginando assim, ele arrancando um bolo de nota assim do bolso, né, contando, falando, quanto que custa, Pedro? E Pedro fala, isso aqui você não compra com dinheiro. Porque nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os pobres e as pobres também poderiam estar envolvidas no reino de Deus, meus irmãos. Mas tem ainda um quarto paradigma que acontece aqui também. Porque e ainda sobre os servos e as servas, ele derramaria do seu Espírito. E escravos aqui nessa época, raramente tinha alguma coisa a ver com o povo de Israel ou o povo judeu. Escravos aqui geralmente tinha mais a ver com pessoas que eram de um povo estrangeiro que foi capturado e acabou ficando ali servindo a eles. Então nós temos um quarto paradigma muito importante que atinge a você e atinge a mim, que atinge a todos nós, que é o paradigma da etnia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quem são as pessoas que tiveram o privilégio de serem cheias do Espírito Santo? Eram pessoas do círculo do povo hebreu, do povo de Israel, do povo de Judá. Mas agora não, agora isso muda. E agora, em Cristo Jesus, não importa mais se é bárbaro, se é escravo, se é grego, se é judeu, se é qualquer outra coisa. Não interessa mais, todo mundo agora é uma coisa só em Cristo Jesus. Esse paradigma também é quebrado. E nós que somos estrangeiros, que somos pessoas que não fazem parte da etnia dos judeus, somos os gentios, também temos acesso a esse novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo Senhor Jesus e por meio do qual Ele derrama o seu Espírito Santo sobre todos nós. Estrangeiros e estrangeiras podem ter acesso a esse tremendo benefício que é o derramamento do Espírito Santo. Olhando então para o texto de Joel, nós vamos encontrar aqui diversos paradigmas que são quebrados. Mas seguindo a leitura da Bíblia, será que isso de fato aconteceu? Isso de fato aconteceu, meus irmãos. Nós vamos encontrar no ministério de Jesus, ele mesmo já começando a quebrar alguns desses paradigmas e trazendo mulheres para andar próximo de si. De acordo com Lucas, capítulo 8, versículo 1, está escrito que aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele seus 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Jesus já é o primeiro a começar a quebrar esses paradigmas. As mulheres geralmente eram colocadas mais à margem da sociedade, mas elas começam a acompanhar o ministério de Jesus. Tem mulheres ali acompanhando, tem mulheres ouvindo. Tem mulheres que acompanham tudo que Jesus está fazendo. Lucas, capítulo de número 24, versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11,
e a todos os outros que estavam com eles. E quem eram essas mulheres que anunciaram? Diz aqui que essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmavam essas coisas aos apóstolos. Ele cita 3 nomes de mulheres, mas havia ainda mais mulheres também, juntamente com elas, que estavam fazendo parte desse tremendo privilégio de poder anunciar a ressurreição do nosso Senhor. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres profetizariam, proclamariam, falariam. E será que para por aqui? Depois do Pentecostes, nós vamos encontrar já, de fato, algumas ações acontecendo, mulheres sendo usadas por Deus para poder fazer a sua obra. Eu acredito que no Pentecostes havia muitas mulheres juntas. Em Atos capítulo 4, no final do capítulo, narra-se também ali quando Pedro e João saem da prisão, depois deles prestarem também um relatório perante o Sinédrio, eles voltam para uma casa, oram juntos, e ali novamente os irmãos são cheios do Espírito Santo, mais uma vez. E eu acredito que ali também havia mulheres. E logo depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles saem pelas ruas e vão fazendo sinais e prodígios. Mas como é que ficam as mulheres nessa situação? Atos capítulo de número 9, versículo 36. É dito que em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Veja, essa mulher atuava nessa igreja, era uma mulher que é referenciada aqui como uma discípula, não era uma pessoa que estava simplesmente sentada no banco, esquentando o banco, era uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalhava, que ajudava, que fazia a obra do Senhor. Diz aqui que ela era notável, as pessoas percebiam, sabiam muito bem as obras que ela fazia, e é destacado aqui o sentido de obras de caridade, boas obras e esmolas, que ela ajudava inclusive outras mulheres, que nós vamos perceber no versículo 39 agora, quando ela está morta e algumas mulheres se apresentam então ali perante o funeral, quando Pedro também vai para orar por ela, e chegando ele lá, eles levam Pedro para o quarto onde a mulher estava sendo velada, e diz o texto que havia ali muitas viúvas cercando o apóstolo Pedro e o corpo da mulher, e chorando por ela, mostrando para o apóstolo Pedro algumas túnicas e vestidos que Dorcas havia feito para aquelas mulheres enquanto ela ainda estava viva. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Talvez você lê esse texto e não presta, talvez, aí muita atenção ao que isso de fato quer dizer. Quando elas estão mostrando essas túnicas para o apóstolo Pedro, não vá estranhar a minha linguagem aqui, mas elas estavam mostrando ali, na verdade, roupas de baixo, que são muito diferentes, obviamente, das roupas de baixo de hoje, né, gente? As roupas de baixo de antigamente eram roupas mais compridas, eram como vestidos também. E isso é interessante por quê? Porque essa mulher era uma mulher que sabia das necessidades que essas viúvas tinham. A mulher, quando chegava na situação de viuvez, ela não tinha mais quem cuidasse dela. Não é como hoje em dia, que muitas das vezes as mulheres ainda conseguem algum recurso do governo, conseguem alguma ajuda de custo, conseguem alguma outra coisa para poder sobreviver. Naquela época, não. Naquela época, a mulher ficava à mercê da sociedade. Se não tivesse um filho para cuidar, ela ia provavelmente viver de doações, ou às vezes vivia até em situações de miséria. Mas Dorcas, sabendo da necessidade dessas mulheres, fazia até mesmo roupas que essas mulheres precisavam ali para as suas necessidades do dia a dia. Eu me lembro, recentemente, assistindo o jornal lá em Campinas, onde eu moro, e aí eu nunca tinha me atentado para isso, mas estava falando sobre um projeto social de um grupo lá da cidade, né, levando cestas básicas para algumas famílias. E, por exemplo, naquelas cestas básicas, eles também estavam incluindo ali alguma coisa para a mulher no seu período menstrual. E, às vezes, a gente só se preocupa simplesmente em colocar ali as coisas que realmente fazem parte de alimentação, mas isso é essencial também para a mulher. Dorcas era essa mulher que sabia das necessidades que as mulheres tinham e fazia coisas que elas de fato precisavam. E além simplesmente só da comida, só além das obras sociais, né, de outras coisas materiais que precisavam ser dadas. Por isso as mulheres eram muito gratas a elas. E estavam chorando aqui nesse dia, lamentando a sua morte, porque era uma mulher que se preocupava abundantemente com a necessidade de outras mulheres. Seguindo ainda no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos nesse caso, ficamos com ele. O versículo 9 diz que Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam.
que a gente leu lá em Joel capítulo 2? Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas, homens e mulheres, profetizarão. As 4 filhas de Filipe eram mulheres que profetizavam na igreja em Cesareia. Nós estamos vendo o poder de Deus sendo derramado naquele lugar, gente. E pessoas fazendo, de fato, a obra do Senhor por onde quer que passam. Mais impactado eu fico quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que eu tenho um apreço especial, é uma carta que eu gosto de dedicar tempo para estudar, é uma carta complexa, talvez uma das cartas mais teológicas do apóstolo Paulo, se não for a mais. Mas, sabe aqueles textos finais que a gente geralmente já vai vendo ali as saudações, as despedidas, e a gente tende a fazer aquela leitura muito rápida, e não tende a prestar tanta atenção no que as pessoas estão dizendo, nos nomes que estão sendo mencionados? Pois é, o capítulo 16 da Carta aos Romanos é um capítulo também muito rico. É um capítulo que ele vai mencionar uma série de mulheres importantes também para o seu ministério e para a igreja como funcionava naquela época. Eu começo pelo versículo 1, em que o apóstolo Paulo diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Aqui na NAA traduziram como diaconisa, né? Diaconisa da igreja em Cencreia. É uma tradução que a gente não tem certeza, embora eu não esteja colocando aqui em dúvida se ela era ou não uma diaconisa, né? Mas é uma tradução que a gente não tem certeza porque a palavra grega pode ser traduzida também como uma mulher que serve, né? Não sabemos se ela só servia ou se era uma diaconisa. Mas o mais importante aqui é o fato de Paulo estar recomendando essa irmã. Essa irmã era a portadora da carta. Essa irmã estava levando a carta que Paulo escreveu para a comunidade de Roma. Quando essa irmã chegasse lá na comunidade e entregasse a carta, ela seria a pessoa que iria fazer a leitura pública da carta. Ela era a pessoa que conhecia melhor o pensamento de Paulo. Ela era a pessoa que poderia explicar alguns pontos que estavam difíceis de serem entendidos. E diga-se de passagem, a carta aos Romanos é uma carta cheia desses pontos. Ela era a pessoa que poderia, então, orientar homens e mulheres naquela comunidade romana. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres profetizariam. Seguindo aqui o texto de Romanos capítulo 16, versículo 3. Paulo diz ainda agora assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo tinha um carinho especial por esse casal. Conheceu esse casal por volta do ano 49. No ano 49, houve um decreto do imperador Cláudio expulsando os judeus da região de Roma. Eles precisaram ir embora. Priscila e Áquila, esse casal, eram dessa igreja em Jerusalém. Vão embora, acabam encontrando com Paulo na região de Corinto. E ajudam a plantar a igreja naquele lugar. Ajudam a fazer um monte de outros trabalhos missionários. É um casal importantíssimo. Acompanha Paulo em algumas viagens missionárias. Paulo está reconhecendo aqui o trabalho que eles tiveram, dizendo assim que eles chegaram a arriscar a própria cabeça. E, meus irmãos, naquela época a pregação do Evangelho era algo realmente que que oferecia mais risco do que a gente pode imaginar. Hoje em dia a gente fala, estou sendo perseguido. No nosso contexto aqui no Brasil, não chega perto do que esses irmãos passavam. Dependendo do lugar que a pessoa chegasse, ela poderia ser presa, açoitada e até morta. Por isso que quando Paulo está dizendo aqui que eles arriscaram a cabeça, está dizendo, olha, eles poderiam ter sido decapitados dependendo do lugar que eles estivessem. Mas eu reconheço a importância desse casal. Me ajudou muito. Você certamente sabe de um pregador eloquente que rodeou também ali aquela região de Corinto, porque a igreja era até dividida, né? Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros eram de Jesus. Mas esse homem eloquente, Apolo, que pregava o evangelho naquela região, que tinha ali um linguajar muito bom, poderoso, o que acontece? Faltava ainda entender algumas coisas a respeito do beabá da fé cristã. Era alguém que conhecia muito do judaísmo, veio do judaísmo, prega a respeito de Jesus. Tem até um grupo que tinha sido já batizado nas águas, mas não tinha sido batizado com o Espírito Santo, que provavelmente eram discípulos de Apolo. E Priscila e Áquila chama esse rapaz e fala, vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer melhor aqui a respeito do reino de Deus. E ensinam ele. E passam para ele os fundamentos da fé cristã.
para que agora esse homem, que já era eloquente, já era poderoso nas Escrituras, fique ainda mais. Mas eu não sei se você já prestou atenção. Na maioria das vezes, o nome dessa mulher vai na frente. Priscila e Áquila. Não, raramente Áquila e Priscila. Agora, por que isso acontece? Porque certamente essa mulher tinha mais proeminência. Era uma mulher que se destacava mais, provavelmente falava melhor do que ele. Uma mulher que talvez tivesse ali mais dons e talentos salientes, né, do que o próprio marido. Então, quando eles chamam Apolo para sentar e aprender da palavra, certamente essa mulher também está lá envolvida com a educação cristã ainda no primeiro século. Eu quero que vocês entendam que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres estariam envolvidos. Mulheres estariam engajadas, fazendo a obra do reino de Deus. Priscila é uma delas. Se a gente continua lendo a carta de Paulo, no capítulo 16, no versículo 6 agora, ele diz assim: saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Eu não sei que Maria é essa, gente. Maria era um nome muito comum. Mas é dito que ela trabalhou bastante por aqueles irmãos. Dei uma saudação para essa irmã, uma irmã trabalhadora, uma irmã engajada, uma irmã envolvida. Se você ler o versículo 7 agora, diz assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Provavelmente nós estamos falando de um casal aqui também, assim como Priscila e Áquila. Mas agora nós temos Andrônico, que é o homem, e Júnias, a mulher, ou Júnia apenas, dependendo da tradução que se colocar. Nós não sabemos exatamente se esse casal era um casal apostólico, porque o texto aqui, o versículo aqui, ele deixa essa dúvida para a gente. Saúdem Andrônico e Júnias, os quais são bem conhecidos ou bem quistos entre os apóstolos. Não sabemos se eles, entre os apóstolos, se eles faziam parte, não do colegiado dos 12, mas do grupo de missionários, de plantadores de igreja, né? Não sabemos se eles faziam parte dessa categoria de apóstolos plantadores de igreja, ou se os apóstolos é que olhavam para eles e diziam: esse casal é gente boa, esses dois aí são bênção. Temos essa dúvida com relação à tradução. Mas a tradição da igreja oriental, para vocês terem ideia, apontam essa mulher, Júnias, como uma apóstola. Apontam para ela como uma missionária, como uma plantadora de igrejas. E é interessante porque Paulo diz aqui, e isso pode ser uma pista para a gente, ele diz aqui que são meus parentes, não parentes ao pé da letra, mas é dito aqui, companheiros de prisão. Ou seja, também estavam envolvidos com plantação de igreja, também estavam envolvidos com missão. Em algum momento, a corda estreitou para eles. Em algum momento, eles também foram presos, talvez presos junto com o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: são meus parentes, são meus chegados. São prisioneiros, companheiros de prisão. São pessoas que também enfrentaram as durezas da pregação do Evangelho, mas estavam lá também envolvidos, engajados, pregando, porque nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E homens e mulheres também proclamariam o Evangelho de Deus. Andrônico pregava, mas Júnias também estava lá anunciando. Seguindo ainda mais um pouco, Romanos, capítulo 16, versículo 12. Tem a primeira dupla sertaneja na Bíblia. Você vai encontrar comigo agora. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Tinha aí essas duas irmãs que trabalhavam, não sei o que elas faziam, parece que cantava, né? Pelo menos assim, parece o nome de uma dupla, brincadeiras à parte, mas trabalhavam na obra. O texto ainda continua no mesmo versículo: saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Glória a Deus, irmãos. Tem muitas mulheres aqui, você acha que acabou? Não acabou, não. Versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. O Rufo era gente boa, mas melhor ainda era a mãe dele. Paulo diz assim: e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E agora eu não quero mais falar que os jovens, que homens e mulheres vão profetizar, mas sim que jovens e velhos também vão estar envolvidos. A mãe de Rufo estava também sendo uma mãe para o apóstolo Paulo. Era uma mulher da terceira idade, certamente, mas que também estava fazendo a obra do Senhor e abençoando, inclusive, o apóstolo. Meus irmãos,
texto de Joel, capítulo 2, é um texto que quebra muitos paradigmas. É um texto que traz para a gente muita verdade importante com relação ao Evangelho. Mas olhando ainda para a continuidade da história do reino de Deus, porque você vai lendo aí os livros do Novo Testamento e a maioria deles, não sei se você já percebeu, vai terminando ali com uma palavrinha que é amém. Amém, amém. Mas o livro de Atos não termina assim. Porque aquela história não acabou de ser contada. Aquela história continua sendo contada ainda hoje. Aquela história continua sendo registrada no livro da vida de Deus, que sabe tudo que a gente está fazendo. Aquela história continua sendo escrita, irmãos. Você faz parte dela. Você, homem, está lá fazendo a obra e também está lá nos Atos do Espírito Santo. Porque o nome do livro de Atos é uma briga. O nome do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, na verdade é um nome que entrou, mas que houve uma sugestão melhor, que deveria ser Atos do Espírito Santo. Pena que o nome do livro não virou esse. Deveria ser. Porque o agente desse livro é o Espírito Santo do começo ao fim. Quem está atuando do começo ao fim no livro de Atos é o Espírito Santo. É ele que está dizendo, separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. É ele que está dizendo, vai pregar em tal lugar. É ele que está dizendo, Paulo, agora não é hora de pregar aí não. É ele que está guiando as viagens missionárias. É ele que está batizando os crentes. Os Atos aqui são do Espírito Santo. Esse livro continua sendo escrito até hoje. Então você que continua fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo está usando a tua vida. Os atos do Espírito Santo continuam ainda a serem operados por meio da nossa vida. E continuam sendo operados pela vida das irmãs também. Que durante muitos anos foram silenciadas, foram deixadas à margem, foram esquecidas. Durante muitos anos as mulheres foram pensadas assim, elas são boas para poder educar as crianças, então elas vão atuar na salinha. Elas são muito boas para poder ajudar na limpeza, elas limpam em casa, são cuidadoras de casa, então vai ajudar a limpar a igreja. Mas essa história, ela estava prestes a mudar com muito mais força a partir de uma mulher que tem muita ligação com a nossa tradição na Igreja do Nazareno, que é a mãe de John Wesley, uma mulher chamada Susannah Wesley. Susannah Wesley viveu entre 1669 e 1742. Essa mulher, pelos biógrafos dela, geralmente é retratada como a matriarca do movimento metodista, gente. Isso não é à toa, não. O que é metodismo? É muito mais do que uma denominação. A denominação Igreja Metodista foi fundada em 1784. Mas o movimento é muito mais antigo. O movimento começou na Universidade de Oxford, quando John Wesley, Charles Wesley e outros amigos se reuniam juntos num clubezinho em que eles liam a Bíblia todos os dias, religiosamente, disciplinadamente. Liam a Bíblia nos textos originais, para poder entender melhor a palavra de Deus, oravam juntos, praticavam a ceia do Senhor juntos. Eles também saíam para fazer visitas em vários lugares que precisavam da ajuda de pessoas. Então, por exemplo, eles iam para hospitais, eles iam para presídios, eles iam para lugares onde as crianças estavam abandonadas, faziam obras sociais. Todos os dias. Eles tinham uma agenda marcadinha para fazer isso, de domingo a domingo. Nenhum dia eles falhavam. Uma disciplina muito característica da cultura deles também. Mas uma disciplina de berço, que aprenderam em casa. Então, quando a gente fala de John Wesley, de Charles Wesley, do movimento metodista, a gente precisa voltar à mãe dele primeiro. Susannah Wesley teve muitos filhos, teve 19 filhos. Dos 19, se não me falha a memória, 10 ou 11 sobreviveram. E ela cuidava de todas as crianças, gente, de todas elas. Tinha uma agenda de educação familiar. A alfabetização começou em casa. Ela cuidava dos filhos, sentava com eles. Cada dia era com o filho para poder fazer o processo de alfabetização. Alfabetizava com a Bíblia. Era uma mulher à frente do seu tempo. Veja, eu estou falando para vocês aqui, 1669 a 1742, século 17 a 18. E essa mulher já falava francês, latim e grego. E ensinou seus filhos tais idiomas. John Wesley, que era um biblista, que era um cara que sabia muito de grego, de Novo Testamento, onde ele aprendeu sobre isso? Começou aprendendo em casa, com a mãe. E ela, além de ensinar a alfabetização com a Bíblia, ela também
ensinava para os seus filhos os princípios do reino de Deus. Como que eles deveriam viver, como é que eles deveriam pregar, como é que eles deveriam falar, fazer. Tudo que fazia parte da vida cristã, essa mulher passava para eles, para os seus filhos. Tinha horário para tudo. Horário para acordar, horário para alimentar, horário para comer, horário para dormir, horário para tudo, horário para brincar, horário para tudo. Tudo regrado, tudo disciplinado. Por isso que o pessoal diz que ela é a matriarca do metodismo. Na verdade, John e Charles Wesley aprenderam com a mãe. Uma mulher à frente do seu tempo. Um dia, John Wesley já está fazendo faculdade, está na Universidade de Oxford, na Christ College, Christ Church, aprendendo teologia, estudando. E ele tem algumas dúvidas sobre algumas questões relacionadas a um livro que ele estava lendo, um livro de um católico, A Imitação de Cristo, Tomás A. Kempis, um livro que marcou muito a vida dele. Mas ele tinha algumas dúvidas com relação ali à predestinação que esse autor defendia. Então ele manda uma carta para a mãe. Fala, olha mãe, eu não concordei com isso e com isso que esse autor está dizendo. O que a senhora acha? E a mãe responde uma carta para ele depois. Dizendo, não, realmente, ele está errado por isso, e vai mostrando ali para ele um monte de argumentação bíblica e de argumentação dos pais da igreja. Era uma mulher que conhecia do cristianismo primitivo, gente. Não sei se você já viu aquela coleção que tem aí, acho que é da Paulus ou Paulinas, uma coleção verde, né, dos pais da igreja. Aquilo ali é só um pedacinho do que é a teologia patrística. Aquela mulher conhecia a teologia dos pais da igreja. E ela discutia com seu filho a respeito disso. Como eu disse para vocês, uma mulher à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. Mas que deixou um legado marcado no filho. O filho um dia estava sonhando, estava indo lá para a América do Norte, depois já tinha terminado seus estudos, foi para a América do Norte, né, que eram colônias inglesas na época. Estava dirigindo uma igreja lá e o sonho dele era abrir uma escola. O que ele faz? Vou conversar com a minha mãe entende de educação. E manda uma carta para ela, mãe, me faz lembrar aqui como é que a senhora nos educava. Coloca os princípios aí, os caminhos aí, porque eu quero abrir uma escola. E a mãe escreve para ele uma carta, descrevendo toda a sua metodologia de como que ela fazia naquela época. E ela termina a carta dizendo assim, ó, aproveita o que você achar que der para aproveitar. O que não der, não precisa. John Wesley monta uma escola lá. John Wesley não tem sucesso entre os índios. Quem já conhece a biografia de Wesley sabe disso. Ele foi para lá para pregar para os índios, né? Ele não ganha índio lá, ele não tem sucesso no trabalho missionário entre os índios. Mas eu descobri recentemente que ele ganhou uma doação de terra dos índios para construir uma escola para os índios. Bom, isso já é uma outra maneira de olhar o que é sucesso. Ele vai embora da América do Norte, volta para a Inglaterra. E ainda na década de 1740, o sonho de continuar pensando em educação não morre. Ele fala, eu quero construir uma escola. Ele vai até a cidade de Oxford, vê uma escola que estava meio abandonada, quase acabando. Ele fala, eu vou dar um jeito, vou construir uma escola. E constrói uma escola. Alguns anos depois, a escola, finalmente, ela é colocada para funcionar, é inaugurada, contrata ali mulheres para poder lecionar, professoras, outras mulheres para ajudar a trabalhar. Mas enquanto ele trabalha com a educação, ele trabalha também com a pregação do evangelho. Então ele vai, prega para cá, prega para lá. A Inglaterra está passando por um momento muito complicado de êxodo rural, muita gente saindo do campo, indo para a cidade. Não tem muito o que fazer ali, porque não tem trabalho para todo mundo. E o que o Wesley faz para poder acolher essas pessoas? Começa a trabalhar com pequenos grupos nas igrejas. E esses pequenos grupos vão acolhendo essas pessoas. Esses pequenos grupos, classes, sociedades, bandas, como às vezes eram chamadas, né? Acolhem essas pessoas que estavam largadas pela rua. Que às vezes não tinham trabalho, se embriagavam, faziam coisas erradas, furtavam, a criminalidade tinha aumentado muito. E aí o Wesley agora está diante de um desafio. Porque é muita gente. É muita gente para cuidar. E ele sabe, eu preciso de gente que vai ensinar esse povo. Educação não vai ser só na escola, aqui também é lugar de educação. Educação cristã tem que ensinar esse povo a Bíblia, a palavra de Deus, os princípios do reino. Como é que eu vou fazer isso? Ele levanta alguns homens, vai separando aqueles homens, orientando eles, treinando eles. Mas ele percebe, não é suficiente, eu preciso de mulheres também. No primeiro momento ele está relutante. O que ele faz? Manda uma carta para a mãe.
Aí a mãe responde, não, meu filho, não tenha medo, põe as mulheres para trabalhar. Começa a quebrar um paradigma, gente. Porque até então, como eu falei para você, o que a mulher fazia na igreja? Cuidava de criança e limpava. Agora não, agora tem mulheres ensinando. Tem mulheres como líderes de pequeno grupo ali agora, ensinando as outras mulheres. Mas os paradigmas estão sendo quebrados. Anos depois, muitos anos depois, no século XIX agora, o metodismo já estava implantado nos Estados Unidos. A igreja metodista tinha sido inaugurada lá em 1784. Houve um reavivamento de santidade nas terras norte-americanas. Pessoas começaram a resgatar a teologia de John Wesley. E dentre essas pessoas surgiu uma mulher chamada Phoebe Palmer, que viveu entre 1807 e 1874. A Phoebe Palmer foi uma mulher também diferenciada. Uma mulher que, além de ler John Wesley, leu também um outro amigo de John Wesley, John Fletcher. E nós, nazarenos, devemos muito a nossa teologia mais ao John Fletcher do que ao John Wesley. Porque o John Fletcher era o cara que ensinava a segunda bênção. É o cara que ensinava que a inteira santificação é uma segunda obra da graça de Deus. E o Wesley não. O Wesley ensinava que isso tudo acontecia com o novo nascimento. E ela começa a ler John Fletcher. E começa a ensinar isso, gente. Começa a fazer uma reunião de oração em Nova York, toda terça-feira na casa dela. Ela era casada com um médico, filantropo. Toda terça-feira as mulheres iam para a casa dela. E ela prega e ensina batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo vai tornar a tua vida santa. Esse batismo com o Espírito Santo vai provocar na tua vida a inteira santificação. E ensinava, proclamava, pregava. As mulheres saíam dali impactadas. Elas repassavam o que aprendiam em outros lugares. Até que alguns anos depois, não muito tempo depois, cerca de 5 anos depois que ela começou esse trabalho de oração na casa dela às terças-feiras, aquilo começou a ganhar uma proporção tão grande na cidade de Nova York que até os homens começaram a ir lá ouvir o que aquela mulher tinha para dizer. E começou a aparecer teólogo. Começou a aparecer bispo da igreja metodista. Começaram a aparecer outros líderes da igreja e sentavam lá para ouvir o que a mulher tinha para ensinar. E não é que a mulher começou a influenciar um monte de gente. Não é que a mulher começou a influenciar um monte de teólogos e bispos sobre a doutrina da inteira santificação como uma segunda obra da graça. E a mensagem agora começou a se espalhar. O pessoal criou até uma associação para a promoção da doutrina de santidade. Saía fazendo cultos ao ar livre, campanhas ao ar livre, pessoas vinham, buscavam essa bênção, eram batizadas com o Espírito Santo. O movimento cresceu absurdamente. A Phoebe Palmer começou a ensinar para o pessoal um caminho que ela dizia que era o caminho mais curto para a santidade, né? Era a teologia do altar, como ela dizia, né? Eram 3 passos para você chegar lá. O primeiro deles era você desejar o batismo com o Espírito Santo. Você tinha que desejar ser inteiramente santificado. O segundo deles era você, além de desejar, buscar uma inteira consagração. Não basta querer. Se esforce. Ore, jejue, clame, dobre o joelho, fale com Deus, peça, anele por isso o tempo todo, até você receber essa bênção. E em terceiro lugar, pode ser que esse seja um problema de muitas pessoas naquele tempo, né? Então ela coloca isso daí. Entregar no altar de Deus os ídolos do coração. Por isso que é a teologia do altar. Então, em terceiro lugar, talvez tenha alguma idolatria no teu coração, porque idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. Qualquer coisa que eu coloco ali igual ou superior a Deus é idolatria. Então, se tem alguma coisa que eu estou colocando ali, em equiparação com o meu Deus, é idolatria. E eu preciso colocar no altar de Deus. E ela própria tem uma experiência disso. Ela chama de dia D, que é o dia que ela foi batizada com o Espírito Santo. O que ela conta? Que ela tinha tido um bebê. O bebê sobreviveu alguns meses, mas infelizmente faleceu. E ela não aceitava a perda da criança. Lógico, qualquer pai ou qualquer mãe ficaria com o coração muito entristecido, né, pela perda de um bebê. E ela relutando com isso durante muito tempo, mas ela percebeu que ela estava num estado de idolatria, porque ela acabou colocando o bebê ali em pé de igualdade com Deus, porque não aceitava a perda da criança. Culpava Deus por isso. E quando a ficha dela caiu, quando ela teve essa iluminação, que ela entendeu que estava andando errada, o que ela fez? Foi no altar de Deus e entregou os ídolos do seu coração.
E naquele dia, o dia D, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ensinava para as pessoas essa doutrina. E muitas pessoas receberam essa bênção. Um dos fundadores da Igreja do Nazareno, Phineas Brizzi, quando trabalhava em Los Angeles, pregando lá o Evangelho, fazendo alguma coisa, na Igreja Metodista ainda, ele chegou a ter experiências de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ele chega a pegar o testemunho de uma irmã e manda para essa mulher, para a Phoebe Palmer, para ela publicar num jornal que ela tinha. Ela tinha um jornal que ela apresentava testemunhos de pessoas que também estavam tendo a experiência do batismo com o Espírito Santo, gente. Até o Phineas Brizzi mandou para lá textos dele para você ter ideia. Mas a coisa não para por aí. Porque o que a gente viu ali? Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Homens e mulheres profetizariam. A gente já viu muitas mulheres aqui profetizando, pregando, falando, fazendo a obra. A gente viu que até a faixa etária não seria empecilho. Mulheres mais novas, mais idosas, proclamariam. A gente viu até aqui uma mulher que o apóstolo Paulo fala, né? Olha, ela é mãe de Rufo, mas olha também a minha mãe, cuida de mim. Não importa a idade. Mas a gente viu que até sobre os servos e as servas, ele derramaria do seu espírito, né? Até sobre os escravos e as escravas. Eu quero falar rapidinho aqui também sobre Harriet Tubman, uma mulher que viveu aí no século XIX, comecinho do século XX, quando ela morreu. 1822 a 1913. Essa mulher foi uma escrava. Essa mulher era uma escrava, nasceu na escravidão. Apanhou, ainda quando jovem. Uma vez um escravo tentou fugir e o dono dela pegou uma barra de ferro e tacou para acertar o homem que tentou fugir e acertou nela. Acertou na cabeça dela. Quebrou o crânio, um pedaço do crânio dela. E ela ficou durante muito tempo assim, tendo problemas de saúde, alucinações. Mas aí quando ela atingiu uma certa idade, ela resolveu tentar fugir de lá. E ela conseguiu. Ela fugiu. E nisso que ela fugiu, ao longo do caminho onde ela ficava, né, ela sempre ficava lembrando da família. Como é que eu vou deixar minha família para trás? E ela se tornou, gente, uma pessoa que ajudava outros escravos a fugirem. Uma mulher nova, jovem. Né, já tem tudo contra, né? É mulher, é escrava, é negra, tudo contra. Mas ela consegue ir lá e vai pegando pessoas. Ela conseguiu libertar mais de 300 pessoas. Não tudo de uma vez. É um tremendo de um feito. E essa mulher é da Igreja Metodista. Depois, ela começa a se engajar em tantas causas sociais, pela luta abolicionista, se torna uma das ativistas mais importantes do abolicionismo norte-americano que a gente pode passar aí para estudar. Mas o que a gente viu lá atrás? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não importa qual é a classe social. Não importa se essa pessoa aqui, nessa época, ainda estava na escravidão. Deus pode derramar do Espírito Santo sobre qualquer um. Eu tenho estudado sobre o movimento de santidade nos Estados Unidos. De vez em quando eu vejo lá alguma coisa sobre as colônias de escravos, né? E como aqueles irmãos adoravam o Senhor. Gente, de vez em quando eu vejo algumas iconografias, passa um filme na minha cabeça, né? Dá vontade de estar lá com eles, cultuando o Senhor juntos. Pessoal louvando a Deus com emoção, sabe? Com coração mesmo. Aquela coisa que devia ser gostosa de se ver. Tem iconografias que retratam os escravos, às vezes, assim, ajoelhados, com as mãos para o alto, mas com tanta emoção sendo colocada para fora, adorando ao Senhor, que às vezes só de você olhar para aquilo, você já se emociona junto, já chora junto. E mulheres ali junto também. Senhoras ali também, clamando ao Senhor. Porque nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Para fechar aqui nessa manhã, quero falar ainda sobre mais uma metodista. Uma mulher chamada Fanny Crosby. Viveu entre 1820 e 1915. Essa moça aqui, essa mulher aqui, quando criancinha ainda, bebê, pouco mais de 1 mês de vida, ela teve uma infecção nos olhos, bebezinha ainda. E a mãe levou no médico para ver o que podia ser feito. E o médico receitou ali uma pomada à base de mostarda. E aquilo acabou queimando os olhos da bebê. E ela ficou cega, gente. Imagine, uma mulher naquele tempo,
século XIX, começo do século XIX ainda, 1820. Além de já ser mulher, de já ter aí a dificuldade de carregar, né, os desafios que as mulheres tinham nesse tempo, ainda ia ser uma mulher cega. Mas ela não desanimou, não. Essa mulher aqui depois se tornou uma grande evangelista também. Um dia o Dwight Moody, um dos maiores evangelistas também que viveram nessa época, né, chamou essa mulher até para dar o testemunho num dos cultos que ele estava organizando e dirigindo. E ela contou lá os milagres que Deus vinha fazendo na vida dela. Cega. Mas a área que ela mais atuou foi na área da composição. Foi uma compositora, compôs diversos hinos. Mais de 8.000 hinos, mesmo sendo cega. E se você acha que isso já é muito, vou te falar mais que ela fazia. Quando criança, ela frequentava um instituto de pessoas cegas em Nova York. E lá ela aprendeu, né? Muita coisa assim das atividades escolares. E quando chegou numa certa idade, se tornou professora desse mesmo instituto. E lá ela ensinava inglês, que era a língua materna deles, né? E história. Se tornou professora de inglês e história. Mesmo sendo cega no século XIX. Gente, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão. Homens têm profetizado, mas as mulheres também têm. Têm pregado, têm proclamado, têm falado do Evangelho, têm falado de Jesus Cristo. Têm pregado no púlpito e fora do púlpito. Em tantos lugares por aí afora. Nos últimos dias, Deus derramaria sobre o Espírito. E os jovens teriam visões, mas os velhos teriam sonhos. E há mulheres aqui também, jovens e mulheres idosas. E até sobre os servos e as servas. Deus disse que estaria derramando do seu Espírito naqueles dias. E Ele tem derramado. Ele tem derramado. Baixa tua cabeça comigo nessa manhã. Glória a Deus. A igreja, ela demorou a entender a importância que as mulheres têm. Tem algumas igrejas que até hoje restringem as mulheres, oprimem, colocam dificuldade para elas fazerem algumas coisas. Mas o reino de Deus é para todos e todas, como a gente viu aqui. Então, nessa manhã, aproveite esse tempo para glorificar o nome do Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o nome dEle. Aproveite esse tempo para poder engrandecer o nome de Deus por ter derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Aproveite esse tempo para adorar, para invocar o nome dEle. Tire esse tempo de adoração e gratidão. Você homem, você mulher, agradeça a Ele, agradeça a Deus. Porque o Espírito Santo tem sido derramado sobre toda a carne. Aleluia. Esse Espírito Santo que usou essas mulheres que foram mencionadas aqui nessa noite é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesse momento. É o mesmo Espírito Santo que está nesse lugar, é o mesmo Espírito Santo que tem agido na tua vida. É o mesmo Espírito Santo que tem tocado no teu coração, que tem usado a tua boca. Você pode nessa manhã engrandecer o nome dEle. Você pode nessa manhã dar um brado de adoração ao Senhor. Aleluia! Exalte ao Senhor nesse dia, igreja.
Aleluia. Adora o Senhor nessa manhã. Aproveite a oportunidade para adorar o Senhor, para bendizê-lo pelos benefícios que Ele tem feito na tua vida. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, ó Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse ambiente. Tu és bem-vindo, Tu és o dono desse ambiente. Tu és o dono da nossa vida. Tu és o dono do nosso ser. Aleluia. Aleluia.